Estamos começando mais um Ciência e Fé. Fique conosco aqui na TV Jet, o canal da Palavra, e nós trazemos uma entrevista super importante para você aluno, para você pastor e aluno de teologia. Estaremos falando sobre o espírito de Jezabel, um espírito demoníaco que tem a especialidade de causar divisões e acabar com igrejas. Daqui um pouquinho a gente volta. Nós estamos aqui com o pastor Ricardo Alessandro. Hoje o Ciência e Fé vai entrevistar um bacharel em teologia. Ele é bacharel em teologia, escritor, palestrante e empresário. E ele se considera a principal função dele, amigo do Espírito Santo. Mas assim também eu sou amigo do Espírito Santo. Esse é o principal, né, pastor? É, com certeza, né, pastor? Sem ele o negócio fica complicado. Não daria para falar de Jezabel sem ele, não, viu? Ainda mais você enfrentando as Jezabéis aí, com todo o certeza. Brasil aí fazendo. E tem que ter uma unção para falar sobre esse assunto, né? Primeiro nós temos que ter uma direção e temos que ter uma proteção mesmo do Espírito Santo. A gente não vai falar nada de nós mesmos. Na realidade, se eu pudesse escolher, eu não falaria não, pastor. Porque é muita guerra espiritual, né? Muita sobre guerra você, sobre sua espiritual. família. A gente vira alvo, você fica exposto, você começa a ser perseguido mesmo, porque é um espírito imundo, terrível, e que realmente tem aí destruído e alcançado milhares e milhares de pessoas, né? Eu fui fruto desse espírito lá no Rio de Janeiro, na igreja que eu abri lá, mas a gente detectou ele antes e amarrou. Mas, assim, em muitas igrejas, esse espírito tem sucesso, né? Tem, infelizmente, né? Mas ele é possível derrotá-lo. Ele não é invencível. Jesus é maior, Amém. né? Ele é possível derrotá-lo. Muitos têm medo, muitos não gostam de conversar, nem lidar, muitos não gostam de confrontar, mas é possível derrotá-lo sim, em nome de Jesus. Então, você escreveu esse livro, Desmascarando o Espírito de Jezabel. Ficou boa essa capa, hein? O objetivo é impactar, né? Você vai perceber... Na verdade, é uma máscara, embaixo tem um demônio. Você vai perceber que é algo bem sorrateiro, bem astuto. Essa máscara aparenta, então, uma beleza, né? Uma atração, mas o conteúdo Forte. é algo diabólico. E como você começou a interessar por esse assunto? Na realidade, pastor, eu não comecei a interessar. O Espírito Santo, eu estava em casa e o Espírito Santo, em um dado momento, ele me deu uma visão. E nessa visão, ele me pediu para que fosse até a igreja um pastor amigo meu. Nessa visão, então, ele falou para mim, vai até a igreja desse pastor. E eu, na visão, fui. Assim que eu entrei na igreja desse pastor, muitas cobras pequenas começaram a sair da igreja. Mas muitas mesmo, pastor. Pensa em centenas de milhares de filhotes de cobra. Teve isso de visão ou teve cobra mesmo? Uma visão. Mas a visão foi tão real que eu fiquei assustado. Quando eu entrei na igreja, que essas cobras saíram, eu percebi que as paredes da igreja a igreja tinha sido diminuída para metade do tamanho dela normal. Os bancos estavam velhos, frutos estragados no altar. O pastor entrou com o terno todo amassado, cabelo grande, todo sujo. A esposa do pastor entrou, me cumprimentou na visão, mas na visão ela estava com tanta vergonha que ela escondeu dentro do banheiro da igreja. E eu conversando com esse pastor e falando para ele que ele precisava perseverar, sem saber do que estava acontecendo. Que ele precisava perseverar, que ele tinha que permanecer firme. E na visão ele falava para mim que ele ia abandonar o ministério. Ele não estava aguentando mais a pressão, a luta que ele estava passando. Só que teve um dado momento, pastor Silvério, que eu olhei para a entrada da porta da igreja, tinha uma cobra gorda, grossa, velha, toda descascada. Ela estava com um bote armado. Ela de bote armado, pastor Silvério, ela dava 1,90 m de altura. Mas uma cobra que já estava ali, pastor, antigo. Era branca essa cobra? Era branca e preto, brilhante. Quando eu olhei para a cobra, ela olhou para mim, ela fixou os olhos em mim, eu repreendi ela.
quando eu repreendi ela, uma pastora entrou na hora. Quando ela entrou, eu reconheci, aí quando eu fui passar a visão para esse pastor, essa pastora da visão estava caluniando ele no ministério. Ela falava, ela visitava as pessoas e ela dizia que visitava as pessoas porque as pessoas da igreja não tinham pastor, porque ele estava ocupado demais com outras coisas. Ela tentou tomar o ministério dele, ela espalhou cartas no ministério dizendo que ele estava roubando no ministério, desviando dinheiro, além do que ele precisava para o seu pagamento mensal. Essa pastora, ela difamou ele e o ápice da astúcia maligna, ela armou um adultério para ele. Ela chamou, ela contratou mesmo uma mulher e ela deu todas as dicas dos horários que esse pastor estava na secretaria durante toda a semana. Essa mulher ligou para o pastor, falou que estava apaixonada por ele, chamou ele para sair, convidou ele, falando que não aguentava mais ficar longe dele, que já estava sonhando com ele há alguns meses. Então ele sempre bem resolvido, ele repreendeu essa irmã, pediu para que ela tomasse posição, falou que a vida dele nessa área estava muito bem resolvida. Houve uma discussão durante 20 minutos ali. Quando esse pastor desligou o telefone, automaticamente o telefone tocou de novo, era essa pastora. Quando ele atendeu o telefone, a pastora falou assim: pastor, fulana ligou aí, essa mulher ligou, ele achou estranho o telefonema dela. Ele foi e questionou ela: irmã, pastor, mas como é que a senhora sabe que ela me ligou? Como é que a senhora sabe que ela conversou comigo? Não, porque foi eu que pedi para ela ligar. Mas eu sabia que o senhor não ia cair, porque o senhor é um homem de Deus. Astuta, né? Então, pastor, olha só. Aí, quando eu fui até o pastor e dividi com ele a visão, e eu disse para ele que o Espírito Santo tinha me dado a mensagem com o tema desmascarando o espírito de Jezabel, isso aí já tinha acontecido. Aí eu dividi com ele a visão, dividi com ele a mensagem, falei: pastor, o Espírito Santo me trouxe aqui para falar com o senhor. É uma mensagem dura, mas é uma mensagem de confronto. Esse espírito imundo está tendo liberdade no seu ministério, está tendo liberdade com essa e essa pessoa. Ele, a princípio, pastor, ficou muito resistente com a mensagem, porque a mensagem é uma mensagem dura, é uma mensagem de confronto. É uma mensagem para desmascarar, literalmente. Você foi lá no púlpito e pregou num púlpito essa mensagem? Fui. Não, isso aí eu passei para ele demorou uns 15 dias, porque não queria de jeito nenhum. Aí depois de 15 dias ele me levou, eu ministrei. A mensagem foi um divisor de águas no ministério dele. Literalmente foi desmascarado mesmo. Essa pastora não ficou, porque ele teve que disciplinar ela após esse acontecimento. Ela saiu e daí que nasceu. E essa pastora te viu pregar? Essa que estava com Não viu. Não viu. As filhas dela viram, ela não suportou, ela foi embora. Literalmente ela saiu da igreja depois que ele disciplinou ela. Então foi daí que nasceu o DVD. Então quando você chegou lá, ele já tinha, você tinha falado com ele pelo telefone, ele já tinha descoberto toda a Já tinha descoberto, depois aconteceu o caso da armação do adultério. Aí quando eu fui, foi mesmo para expor para a igreja como que o espírito agia, como que ele fazia, como identificar pessoas controladas por ele. Uma pessoa fica ou não possessa dessa potestade. Então nasceu dessa forma, pastor. Tá, e aí quando você vai ensinar isso na igreja, né, como professor, mestre em teologia, ou como palestrante, ou como preletor, você recebe o convite já pastores que estão passando por isso, ou você vai em igrejas e quando você sente, você trabalha outro assunto? Na realidade, o que acontece? Não só com pastores que estão enfrentando. Quando eu recebo um convite para pregar, eu apresento para o pastor essa mensagem. Falo: pastor, eu tenho essa mensagem, trata disso, disso, disso. O senhor vai conseguir identificar, o senhor vai conseguir trabalhar, o senhor vai conseguir entender se a sua igreja está ou não sendo influenciada. E aí apresento, muitos aceitam, outros preferem não. Agora acontece quando eu sou convidado, eu já trago
essa palavra, por uma direção do Espírito Santo. Então pode acontecer dessa forma, entendeu? E quando você acha que toda a igreja tem uma Jezabel querendo atuar ali, ou já está atuante, você acha que o diabo ataca dessa forma toda e qualquer igreja evangélica? Eu acredito que a visão dessa potestade é uma visão em cima de igrejas ativas, em cima de igrejas que estão fazendo a diferença na comunidade que estão inseridas. Porque existem igrejas que elas não são ativas, elas não pregam a verdade, elas não pregam a fidelidade, elas não ensinam sobre o reino de Deus, elas não pregam contra o adultério, contra a prostituição, contra a fornicação. Não fala que sexo antes do casamento é pecado? Não estão preocupados com isso, não estão preocupados com isso. Existem igrejas que o pastor ele está preparando o povo para ficar, não é para subir. É uma palavra assim de autoestima, né? De autoestima. Uma palavra não é de confrontação com a cruz da cura. Uma palavra de comportamento, né, pastor? Aí a igreja que está inserida na comunidade, que causa diferença, que vidas são libertas, que vidas são curadas. Prega a graça, prega a cruz, prega o cristianismo. Prega a verdade, prega a palavra, o poder do evangelho. Sim, essas igrejas, elas são alvo dessa potestade. Todas elas. E você detectou isso lá em 1 Reis 19 para frente, né? Isso. Começando a história de Elias ali. Elias é impressionante, né? Como que a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, a gente está terminando o primeiro bloco. Aí nós vamos falar um pouco sobre como o pastor detectar isso e ver um pouco na vida de Elias o efeito que a Jezabel tem. Amém. Tá? Estamos terminando o primeiro bloco, você está assistindo Ciência e Fé na TV Jet, o canal da Palavra, Igreja Batista Getsemane. Daqui a pouquinho a gente volta.